Boa noite, começamos o Cultura Livre. Você aí de casa está convidado hoje para assistir aqui com a gente, saber o que a Cultura de Mato Grosso, o que a Secretaria Estadual de Cultura está realizando, quais são os projetos que ela está realizando nesse momento que a gente sabe que é tão difícil, que é um momento de pandemia, que a população tem que ficar em casa, e a nossa Secretaria de Cultura, pensando em você que está em casa, ela também traz muitas novidades. E hoje eu estou aqui com o Paulo Traven. Sim. Seja bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui, tá aceitando o nosso convite. Sim. De estar aqui falando pela Secretaria de Cultura. E é uma honra ter você aqui, Paulo. Muito obrigada. A honra é minha. Boa noite, né? Boa noite a todos. Dizer que é um prazer para mim estar aqui, né? Que eu estou à disposição e que eu adoro conversar. Que ótimo, então o papo vai ser bom. Sim. Paulo, então, já estava falando para o nosso público, né, que a Secretaria de Cultura preocupada também com os artistas, preocupada com a população que está em casa, e ela cria um edital, né? Sim. Festival Cultura em Casa, né? Conta pra gente como que é esse festival, como que está sendo o andamento disso. Claro, eu queria contextualizar antes, ótimo, né? Primeiro, assim, esse é o nosso segundo ano, né, na Secretaria. Eu estou secretário adjunto de Cultura, o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer é o Allan Kardec, que é deputado também, né, e está secretário. E no ano passado nós tivemos um ano no Estado bastante difícil do ponto de vista financeiro, né? O governador Mauro Mendes se preocupou bastante com o equilíbrio fiscal, né? Havia muitas dívidas para trás, então nós tivemos um investimento muito limitado em todas as áreas, não só na área da cultura, né? No ano de 2019. E esse ano de 2020 nós começamos muito animados, né? Fizemos um planejamento bem detalhado, né? Tinha uma previsão bastante boa de investimento na cultura para esse ano. Começaram revitalizando também a Casa Cuiabana, exatamente, né? A foi uma vitória para a gente, né? E aí já estava tudo pronto para a gente começar. Nós tínhamos já soltado o edital de literatura, né? Soltamos também esse ano o edital que se chama Afluentes, que é um edital que tem por objetivo incentivar os municípios a construírem o seu planejamento na área da cultura, o seu plano municipal de cultura, que a gente chama de CPF, né? Que é Conselho, Plano e Fundo Municipais de Cultura. Mas aí fomos surpreendidos, né, por essa situação da pandemia. Sim. Né? E aí, nesse momento, né, no Brasil e no mundo, né, a situação da pandemia trouxe atenção para a saúde, para a segurança, para as coisas básicas e diminuiu a arrecadação e a possibilidade das pessoas se movimentarem. Sim. Então, na Secretaria de Cultura nós discutimos uma forma, né? O objetivo da Secretaria é fomentar a cultura, né? A gente criar algum tipo de fomento rápido para que os artistas eles tivessem a possibilidade de trabalhar, né? Minimamente o setor produtivo da cultura, trabalhar, sendo que esse setor foi um dos mais prejudicados, porque como a pandemia impede o ajuntamento de pessoas, as pessoas que trabalham com música, com teatro, que depende da noite, né? E dependem do público, né? Ficou bastante difícil para essas pessoas, né? E aí nós construímos um edital, que é ao qual você se referiu, né? Que é o Festival Cultura em Casa, que é uma verba relativamente pequena, mas é uma maneira de rapidamente os artistas conseguirem ter acesso a essa contratação pela Secretaria. Funciona da seguinte forma: soltamos um edital, o artista, fizemos um formulário para apresentação do projeto muito simples, né? E aí os artistas se inscrevem ou para se apresentar individualmente, ou em dupla, ou em trio, ou mesmo em grupos maiores. É um valor individual de mais ou menos R$ 1.200, aí quando são duas pessoas, R$ 2.400, R$ 3.500. Então é por pessoa. Né? Isso, mas podem apresentar projetos de grupos, né? Aí cada pessoa do grupo vai receber esse valor X, então. Sim,
Em média, R$ 1.200. Eu digo em média porque quando são 3 pessoas, aí não são 3.600, 3.500, uma coisa assim. E nós tivemos uma adesão bem bacana, tivemos 305 inscrições. A nossa possibilidade é fazer 170 contratos. Né? Nós tivemos 305 inscrições. Mas essas pessoas que se inscreveram, é por pontuação o julgamento do projeto, né, que leva em consideração se o artista tem outra renda, ele não pode participar, né, que é mesmo para a gente dar uma oportunidade para essas pessoas que estão mesmo prejudicadas por esse momento que nós estamos vivendo, né, e que precisam trabalhar. Né? Sim, tem uma família em casa. Né? Não é uma ação assistencialista, é uma contratação de serviço. Né? Então, rapidamente, nosso ponto de vista está sendo um sucesso. Né? Já foi anunciado na sexta-feira passada a lista dos projetos que foram contemplados, né? E essa semana a gente já vai estar dando continuidade, né, para fazer a parte burocrática, né, para que as pessoas possam se apresentar. Então o artista ele propôs uma ação que ele vai apresentar na internet. Isso que eu ia te perguntar, mas é na própria rede social do artista ou não? Vocês criam uma rede social que ele entre e se apresente? Como não, que nas redes sociais do artista, e ele vai marcar a Secretaria de Estado de Cultura, né, e nós vamos indicar a data, né? Vamos organizar para não ser tudo ao mesmo tempo, né? A gente vai ter um controle junto aos artistas do momento que eles vão apresentar, porque é um festival, né? Então tem uma programação organizada. Como que vai ser a divulgação dessa programação? A Secretaria já pensou em, vai ter uma abertura, vai acontecer? Na verdade já abriu, porque durante o período de inscrições e divulgação desse edital, nós fizemos super lives com artistas que doaram o seu trabalho para divulgar o edital. Então nós tivemos o primeiro foi com o André De Luca. Almerinda, né? Mas ele não apresentou Almerinda, ele apresentou aquele outro espetáculo dele que é baseado na vida do Liu Arruda, tem vários personagens, né? E daí, nesta semana que passou, nós tivemos o Pescum, o Henrique Claudinho, também doando o seu trabalho. Né? Nós ainda teremos 2 super lives, né, com manifestações culturais diferenciadas, né? Talvez lambadão, sertanejo. A da Almerinda foi no Cine Teatro, né? E com toda a estrutura de palco montada. E como que está acontecendo essas super lives? Elas têm uma produção ou não? Pode ter uma produção ou o artista também está fazendo em casa? No caso do Pescum, Henrique. O André nós fizemos no Cine Teatro, com uma equipe super pequena, né? E aí nós vimos que ali no Cine Teatro ficou pouco intimista, para você ver no celular, né? Ou no computador, é tudo muito grande, aí o artista ficou um pouco distante. E a última nós fizemos num estúdio de um parceiro também, né? Que é uma instituição do terceiro setor que se chama Cordemato, que é lá do Johnny Everson, e ele cedeu o espaço dele para nós fazermos o Henrique, Pescum e Claudinho. Legal. Pescum, Henrique, Claudinho. E a gente está querendo também fazer alguma apresentação na área de música com outras, com lambadão, com sertanejo, né? Mas essas super lives, os artistas estão doando o seu trabalho. E aí o edital vai ser uma continuação disso. Aí a gente não vai ter essa estrutura da super live para todos, vai ser uma coisa mais intimista, né? Uma live feita pelo celular, mas dentro do próprio edital nós colocamos a possibilidade de produtores se inscreverem, que vão receber o salário para ajudar na produção de todos os artistas. E nós vamos ter também um design gráfico para ajudar também na produção de divulgação das peças de todos os artistas que se apresentarem. Vai ser uma iniciativa bem... Então contempla outras áreas também dentro dessas áreas artísticas, que no caso é a produção, o design, né? Então, sim.
vê que tem é bem amplo, né? Nós temos várias possibilidades. São apresentações artísticas, oficinas, debates. Aí tem essas funções de produção, tem a função do designer gráfico. A gente tentou abarcar, não conseguimos abarcar na totalidade, mas boa parte, né, do setor produtivo da cultura. Muito bom. E fora esse, que é a Cultura em Casa, que a gente sabe que já teve início, né, que você comentou aqui pra gente, tem outras ações que a Secretaria de Cultura está pensando em fazer ou já está encaminhado agora para esse momento, Paulo? Olha, nós temos, como eu disse no começo, um grande planejamento, né, para esse ano e para os próximos 2 anos. Só que nesse momento, esse ano, tudo vai ser redimensionado. Então, o que nós já temos que está certo é o edital de literatura, como eu falei. Nós soltamos ele ainda no final do ano passado, já foi julgado, já temos quem serão os premiados, né? Já foi divulgado. E nós tivemos uma qualidade incrível de obras que vão ser publicadas. O edital de literatura, ele premia 10 obras, 12 obras literárias, livros, né? E 8 ações de incentivo à cultura. Contações de história, oficinas, coisas desse tipo. Nós tivemos... Já saiu a convocação desse edital, da literatura? Já saiu a convocação, as pessoas já se inscreveram e já foram escolhidos os vencedores. Né? Aí agora vai ser a etapa que eles vão se apresentar ou fazer o curso, ou dar o curso? Isso, entra agora na etapa de convênio, apresentação de documentos, né, para formalizar a relação. Sim. A gente deve fazer isso nesse 2º semestre. Por enquanto está suspenso temporariamente, né? A gente foi até a escolha dos nomes e a divulgação, né? Daí a gente acredita que ainda nesse 2º semestre a gente deve fazer ainda no 2º semestre, né? Nós ainda estamos no 1º. A gente deve fazer as contratações, mas a gente ficou muito feliz com a qualidade das obras escolhidas. Tem escritores que já são mais conhecidos, que são consagrados, tem novos escritores, assim, foi muito bem recebido o resultado, né, por todo o meio literário, assim, isso é uma felicidade para a gente. Legal, a gente tem a academia aqui também, né, o pessoal da academia, então eu acho que é muito válido esses projetos e assim a Secretaria, ela mais uma vez acerta e está junto, né, com a classe artística, com a classe que está produzindo. A gente vê que os trabalhos aqui, a gente que acompanha os trabalhos artísticos, não tem diferença nenhuma de se assistir fora. Porque antes a gente, para assistir um bom espetáculo, vamos para São Paulo, eixo Rio-São Paulo. Hoje não, a gente tem excelentes trabalhos, excelentes artistas que estão produzindo dentro do nosso estado. É um orgulho, né? Com certeza. E saber que a gente tem uma secretaria tão atuante, né, que está aí, que tá caminhando junto com os artistas, está do lado. A gente sempre tem esse contato com você, com o Alan, está sempre com os artistas. Onde tem artistas, vocês estão lá. Então a gente vê que mais uma vez a gente acertaram, né, de ter vocês lá na secretaria, com certeza. Muito obrigado, a gente está se esforçando. A gente sabe que é uma longa batalha, né, porque o setor produtivo da cultura, ele ainda tem muitas dificuldades com respeito a financiamentos, né, a própria conscientização da sociedade com respeito ao valor que a produção cultural tem, né? Sim. A princípio, as pessoas não compreendem muito bem. Nesse momento de pandemia, por exemplo, se não houvesse cultura, o que a gente estaria fazendo, né? A gente está nas nossas casas assistindo filmes, lendo livros, ouvindo música, né? Tudo produção cultural. Tudo isso é produção cultural. As novelas que estão à disposição das pessoas nas TVs nacionais e que fazem parte da vida das pessoas, se não tiver o artista, o produtor, o câmera, o roteirista, a gente não teria nada disso. Não. Né? Se já não está sendo fácil ficar em casa, com tudo isso todo que a gente esse tem, conforto, né?
Então a gente vê qual que é a necessidade mesmo de se investir em arte, se investir em cultura. Sim. E é isso que a gente vê também. Eu acho que é um passo de cada vez, igual você falou, de antes o investimento não ser tão grande, mas a gente vê que vocês estão buscando, estão construindo. Sim. A gente vê espaços aqui em Cuiabá sendo revitalizados. A gente vê a escola de teatro que antes a gente não tinha, então assim, a gente consegue ver o quanto Cuiabá andou, né? Quanto o estado de Mato Grosso, porque na verdade esses espaços contemplam todo o estado, né? É verdade. E você falou da escola, da MT, Escola de Teatro, né? Que está ligada ao Sena 11, que administra o Cine Teatro e esse curso. É uma grande vitória para Mato Grosso, né? A gente ter hoje uma escola de teatro, uma escola superior de teatro, né? Porque tem uma parceria com a Unemate, então a pessoa consegue aqui em Mato Grosso fazer um curso superior de artes cênicas, né? Isso é bem valioso e a nossa esperança é que a gente consiga ampliar para outras áreas também. Paulo, muito obrigada, né, da gente estar aqui conversando e assim, a gente volta agora, como o Paulo já falou da MT Escola de Teatro, a gente volta com a Silvana Córdova, que ela vem contar pra gente um pouquinho mais sobre a MT Escola de Teatro, sim, vem falar pra gente como que tá uns editais que estão abertos lá e falar um pouco do Cine Teatro Cuiabá. Fica com a gente, não perca o próximo bloco do Cultura Livre. Aí, obrigada. Saímos do ar? Quer dizer, a gente não tá no ar.